meus queridos amigos, minha querida amiga deputadas, nós temos duas agora na nossa plenária, eu quero obrigada a me posicionar diante desse caso, justamente para que ele jamais se repita ou se pense em fazer algo parecido por aqui. No estado de Mato Grosso, mais precisamente em Cuiabá, recentemente, um evento que se chama Adoção na Passarela, programado e articulado por instituições de credibilidade, isso não se discute, eu quero aqui deixar dito, como a Comissão da Infância e da Juventude da Ordem Mato Grossense e a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, eles acharam uma alternativa para chamar a atenção das pessoas para a adoção no país. E a ideia dessas pessoas foi fazer um desfile em passarela de crianças disponíveis para adoção e de pais também que já haviam promovido adoções de sucesso, naturalmente. Mas eu, ao ler a notícia, fiquei absolutamente chocada. E antes de me pronunciar nesta casa, tratei de analisar e ler todo o conteúdo de prós e contras, daqueles que defenderam a iniciativa e a promoveram, e aqueles que hoje a criticam. E é necessário que seja dito aqui, que jamais uma criança pode ser submetida a esse tipo de circunstância. As crianças foram bem vestidas, bem tratadas, era um desfile bonito, mas em nada se difere, ele apenas absorveu o método e a forma dos tempos contemporâneos, mas nada se difere de uma exposição comercialesca de crianças, quase que uma oferta das nossas crianças, sabe? Eu fiquei absolutamente chocada, constrangida e venho aqui fazer esse manifesto de público porque eu acho, sinceramente, que o parlamento deveria fazer uma manifestação com a assinatura subscrita por todos nós. Eu sou uma mulher que fujo da palavra repúdio, porque penso que na democracia todas as opiniões elas têm que ser recebidas com respeito, com carinho, com entendimento, pela pluralidade que o país nos oferece por intermédio da democracia. Mas, deputado Kennedy, eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo deputado Sérgio Mota, membro da Comissão de Criança e Adolescente, que é presidida pelo deputado Sérgio Mota. E eu vou pedir a ele que nós façamos uma reunião para produzir um documento, para que seja apresentado em plenário e os 40 parlamentares desta casa promovam um gesto de atenção e de proteção e de solidariedade a essas crianças. Como eu dizia, não sou adepta ao repúdio, mas esta é uma causa, não a causa, o gesto, o ato. E repito, preservo a boa intenção das instituições, mas foram infelizes. Este sim é um ato que merece o nosso repúdio enquanto brasileiros. Eu senti vergonha de ver o meu país, pelas mãos de organizações tão sérias, expondo as nossas crianças dessa forma. E me veio a reflexão. Se instituições que são aquelas que devem proteger as crianças e que são sérias, as expõem dessa maneira, o que farão então os demais que não têm o mesmo comprometimento com a causa? Então eu venho aqui advogar para que todos nós façamos uma manifestação. Concedo a palavra ao deputado Kennedy Nunes, que inclusive foi o parlamentar que nos alertou desse episódio por meio do nosso grupo. Deputada Paulinha, muito obrigado por ter levantado essa fala, esse assunto. E quero dizer a Vossa Excelência que ontem, quando coloquei no nosso grupo de WhatsApp esse assunto, a deputada Marlene se manifestou, a deputada Ada se manifestou, e coloquei em todos os outros grupos que nós temos da UNALI, e houve uma unanimidade no mesmo ponto de Vossa Excelência que fala aqui do repúdio a forma que foi feita esta ação. E agora pela manhã ainda, a UNALI vai se manifestar com uma nota oficial, que estão terminando de fazer a redação e daqui a pouco mandam para que eu possa assinar e fazer a divulgação,
em nome de todas as Assembleias Legislativas, das 27 Assembleias Legislativas e dos 1.059 deputados, nós vamos nos manifestar repudiando a forma como foi feita essa ação lá em Cuiabá. A minha preocupação foi de checar a informação, porque a princípio, em momentos de fake e de verdade, às vezes parece que era tão... Não é possível isso, né? Teve até um deputado do Maranhão, se não me engano, que quando eu coloquei, ele disse: presidente, checa para ver, porque não é possível. E eu chequei com um jornalista lá do Mato Grosso, e ele colocou. E me chamou a atenção um dos desembargadores lá do Mato Grosso, na defesa da ação, desta atitude, ele diz que quem critica não sabe nada sobre adoção. É impressionante, impressionante. Então, parabéns por Vossa Excelência trazer, mas assim, em nome de todos os deputados, a UNALI vai se manifestar repudiando essa atitude. Obrigado, deputada Paulinha. Obrigada, Vossa Excelência. Eu quero dizer também, deputado, que eu também li essa matéria e aí me interessei ainda mais pelo caso. Eu li tudo a respeito, inclusive os pontos de vista positivos. E vou lhes dizer, amigos aqui, se nós queremos realmente auxiliar o país no processo de adoção, vamos rever o processo burocrático que se submete um possível pai e uma mãe para obter uma criança no seu lar. E eu digo isso a vocês, porque este fim de semana, por uma casualidade da vida, em Curitiba, tomo de passagem uma carona com um motorista. E ele me falava, perguntei se tinha filhos, enfim, ele casado, ele disse: olha, eu não tenho filhos. Por que você não adota? Ele: Paulo, eu tentei um monte de vezes, mas a burocracia é muito grande, eu e a minha mulher já estamos esperando há mais de 3 anos, já estamos por desistir, eu não acredito mais que vou conseguir adotar uma criança, um filho. Então, o processo de adoção no país não permite que a gente abrigue nas nossas famílias, porque é rigoroso demais, eles querem pais com carteira assinada, como quando nós temos 14 milhões de desempregados e milhões de homens e mulheres na informalidade. Então, se a gente não tomar providências para que o conjunto legal facilite essa abertura de portas, não é um desfile expondo crianças que vai ajudar, sinceramente. Deputada Marlene, por favor. Porque não parecia que aquelas entidades poderiam ser as promotoras de um evento daqueles. Que eu acho que, antes de qualquer coisa, é uma falta de respeito com o ser humano, com as crianças, com a humanidade, de modo geral. Eu acho que é impossível entender uma atitude dessas. Claro que, como Vossa Excelência falou, respeitando a boa intenção dessas entidades, da qual eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que essa ideia de fazer uma ação conjunta, de uma moção de repúdio conjunta, é extremamente oportuna e importante. E eu, como membro também da Comissão de Direitos Humanos, vou sugerir propor à deputada Ada, que é a presidente, para que também a gente, enquanto comissão, participe dessa moção, não só como deputados, como parlamentares, mas como comissão dos direitos humanos, da defesa dos direitos humanos, para que a gente se manifeste também e possa encaminhar. Eu acho que também muito importante, deputado Kennedy, que a UNALI efetivamente promova essa ação conjunta de todo o país, para que a gente mostre que nós somos, acima de tudo, temos que respeitar as leis, mas temos que respeitar os seres humanos. Eu acho que a gente vive uma crise de moral, uma crise de princípios, uma crise de valores no nosso país. As pessoas perderam a noção do que é certo, do que é errado, do que é humano, acima de tudo. E isso não é humano, expor crianças inocentes daquela forma. Então, parabenizo pela iniciativa e vou submeter à comissão para que a gente possa assinar conjuntamente essa moção. Obrigada. Senhor presidente, pela relevância do tema, Vossa Excelência permite que eu conceda a parte ao deputado Ismael e ao deputado Fabiano? Pela amizade que nós temos com Vossa Excelência, vamos conceder 2 minutos. Obrigada. Os minutos são de vocês, senhores. Obrigado, deputada Paulinha. Parabéns por trazer esse tema à baila nessa manhã. E como membro da Comissão da Criança e Adolescente desse Parlamento, de fato é um tema que nos deixa indignados. Eu lembro da frase que dizia Cervantes, em Dom Quixote: eu perco pouco se perder os meus bens, perco muito
se perder os amigos, mas perco tudo se perder a coragem. E nós não podemos perder a coragem e nos indignar com ações como essa. Parabéns pela intervenção. Obrigada, deputado. Fabiano. Deputada Paulinha, eu quero falar com toda a propriedade do assunto. Eu tentei ler ontem os argumentos do Ministério Público, do Tribunal, enfim, de todos os órgãos envolvidos naquele desfile das crianças. Mas talvez a minha esposa, Cris, seja a pessoa mais privilegiada, porque ela é mãe de todas as formas. Nós tivemos um filho de parto normal, um filho de cesariana e 2 filhos que nós adotamos, 2 meninas. E eu lembro, no dia que a assistente social do município nos ligou, dizendo que tinham 2 meninas, 2 irmãs para serem adotadas, e a minha esposa, a Cris, respondeu que no outro dia nós iríamos buscar as crianças. E a assistente social disse para ela, mas vocês não querem vir ver as crianças primeiro? E a Cris respondeu, os 2 filhos que nasceram da minha barriga eu também não vi antes de nascer. Então as meninas que estão lá nós vamos buscar, não precisamos ver, nós vamos lá buscar. Porque filho não é mercadoria, não é escolha que a gente faz, não é escolher se o olhinho agrada ou não agrada, se tem uma ruguinha ou não. O que Deus colocou no nosso caminho é o que é para a gente. Então, eu acho que esse gesto, e eu gostaria de entender qual foi o gesto, a atitude, ou o porquê se fez aquele desfile com as crianças, qual é a mensagem que queria passar, mas filho não é escolha. Mais 1 minuto, deputado. Então, eu vejo que nós precisamos primeiro entender qual foi o motivo que levou a se fazer aquele desfile, aquele ato, enfim, qual a mensagem que se quis passar. Mas realmente não é o que a gente prega e não é o que a gente deve fazer, e a adoção não é isso. Obrigado. É a ação de a gente conter as lágrimas, né? Eu vou dizer para vocês que me tomou uma flecha no meu peito, mas é linda a sua história, o seu depoimento, e muito obrigada a todos os deputados.